Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na mente de um dos maiores detetives da ficção para entender uma coisa: como é que se pensa como Sherlock Holmes? Pois é, essa situação super comum, essa tal desatenção, na verdade revela uma coisa fundamental sobre como o nosso cérebro funciona. É um errinho bobo, mas que aponta para algo bem maior. Um tipo de piloto automático mental que assume o controle muito mais vezes do que a gente imagina. E quem explica isso muito bem é a autora Maria Konnikova. Ela diz que, basicamente, todos nós temos dois sistemas de pensamento que vivem competindo um com o outro. E para facilitar, dá pra gente pensar neles como o nosso Dr. Watson interior e o nosso Sherlock Holmes interior. Então, o sistema Watson é o nosso modo padrão, sabe? Ele é rápido, super eficiente, ajuda a gente a passar pelo dia a dia. Só que é ele também o responsável por aqueles erros de desatenção, tipo esquecer de passar na farmácia. Resumindo, ele funciona no piloto automático. E aqui é que tá o pulo do gato. Para conseguir pensar como Holmes, o primeiro passo é entender justamente as falhas desse nosso sistema Watson, nosso padrão. É preciso primeiro reconhecer que o piloto automático existe para, só então, a gente conseguir desligar ele de propósito, conscientemente. É que o nosso cérebro, Watson, ele usa uns atalhos mentais. O nome técnico é heurísticas, para tomar decisões rapidinho. E olha, eles são úteis, claro, mas o problema é que esses mesmos atalhos podem levar a gente para erros de julgamento bem sérios. E essa falha funciona de um jeito bem curioso. A gente acaba confundindo a facilidade com que uma informação vem à nossa mente com a verdade, ou a probabilidade daquilo acontecer. Ou seja, se a gente lembra de algo muito fácil, o cérebro assume que aquilo deve ser importante ou muito comum, o que, claro, nem sempre é o caso. O Holmes, ele entendia isso perfeitamente. Ele sabia que para ter um raciocínio limpo, sem interferência, é preciso lutar de forma ativa contra esses vieses. É um esforço mesmo, sabe? Um esforço consciente para separar o que é fato do que é só uma sensação, uma impressão. Ok, então como é que a gente começa essa mudança? Como sair do modo Watson e entrar no modo Holmes? Bom, a resposta está numa habilidade fundamental, uma que o Holmes dominava como ninguém. Essa frase dele é simplesmente genial, né? Ela resume perfeitamente a diferença entre ter uma atenção passiva e uma atenção ativa. Ver é só deixar os estímulos visuais entrarem, sem muito esforço. Agora, observar é processar esses estímulos ativamente. Exato. O ver é o que o nosso cérebro Watson faz no automático. É um fluxo de informação sensorial e pronto. Já o observar, isso é outra história. É uma habilidade que precisa ser treinada, cultivada. É uma escolha que a gente faz, uma escolha consciente de prestar atenção nos detalhes que realmente importam. Mas atenção aqui, só observar por si só ainda não é suficiente. O verdadeiro poder do Holmes, a mágica dele, vinha da combinação da observação com outro elemento, um que a gente muitas vezes acaba subestimando, a imaginação. Pensa assim, a lógica leva do ponto A ao B em linha reta. É segura, é confiável. Mas é a imaginação que permite enxergar possibilidades que ninguém mais sequer considerou. É a imaginação que dá a capacidade de conectar pontos que à primeira vista não têm absolutamente nenhuma relação. Vamos pensar juntos nesse quebra-cabeça clássico. Ele é perfeito para demonstrar uma armadilha mental muito, muito comum. Presta atenção, porque a primeira reação que a gente tem quase sempre leva para o caminho errado. O que acontece é o seguinte, o nosso cérebro Watson, o automático, ele olha e vê uma caixa de taxinhas, tudo junto, como se fosse uma coisa só. Ele não separa em uma caixa e um monte de taxinhas. E é essa visão limitada, essa fixação na função original, que impede a gente de enxergar a solução criativa. Aí, a solução se torna óbvia, quase que instantaneamente, assim que a gente consegue se libertar dessas suposições iniciais. É um exemplo perfeito de como a imaginação ajuda a gente a redefinir as peças de um problema, a ver os elementos de uma forma nova. Então, o ponto é, pensar como Sherlock Holmes não é um superpoder que se nasce com ele. É, na verdade, um conjunto de hábitos. Não é uma coisa que se liga e desliga, mas sim uma prática contínua, algo que precisa ser cultivado dia após dia. Isso é um ótimo exemplo de um conceito muito poderoso, o distanciamento psicológico. Parece um paradoxo, né? Mas, às vezes, a melhor maneira de resolver um problema de frente é se afastar dele. É dar um passo para trás para conseguir enxergar o todo com mais clareza. É que quando a gente distrai a nossa mente consciente com outra coisa,
qualquer outra atividade, a gente permite que o subconsciente trabalhe livremente, fazendo novas conexões. É como dar espaço para a solução aparecer sozinha, em vez de ficar tentando forçar uma resposta que não vem. E para manter esse sótão funcionando bem, é preciso um engajamento contínuo, consciente. A ideia não é só ir jogando informação lá dentro de forma passiva, é sobre ativamente organizar, limpar e principalmente conectar as ideias e memórias que estão guardadas ali. No fim das contas, a base de todo o método do Holmes é a ciência do autoconhecimento. É estar ciente dos próprios hábitos, dos próprios vieses mentais. Afinal, como já diziam os antigos, conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. E esse é o ponto crucial de tudo. Ninguém é vítima do próprio cérebro. Cultivar uma mente que seja mais atenta, mais observadora e mais imaginativa é uma escolha ativa, uma decisão. A questão, no final, não é se isso é possível, mas sim se essa escolha será feita.